Olá, vamos por aqui em mais uma aula de Direito Civil aqui no meu canal. Hoje com a alegria de compartilhar essa aula com o professor Dr. Marcos Erhardt, essa mente privilegiada que deveria ser feito um download para a gente compartilhar tanta inteligência e uma mente tão aberta para tantos assuntos. Olha, ele já está por aqui. Já estou vendo aqui um monte de gente entrando, que legal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Marcos, assim que você der um oi aqui, faz o convite, que eu já boto você aqui no ar e a gente vai cumprimentando as pessoas enquanto elas chegam. Aqui, ó, já está chegando a visualização de Marcos. Vamos lá. Vamos aqui aguardando a conexão com o professor Marcos para a gente falar hoje sobre bens digitais. Sejam bem-vindos, quem já está por aqui. Olha aí, chegou. Olá, Marcos. Tudo bom? Boa noite, minha amiga Everilda. Boa noite, pessoal. Eu estava vendo já alguns colegas por aí, já estava vendo nosso amigo Geraldo Frazão, diretamente não sei se da Indonésia, da Índia. De onde ele vem, é diretamente de alguma parte do mundo. Isso, né? É bom ver um monte de gente chegando aqui para a gente mudar um pouquinho. Minha amiga Roxana, um beijo para você, espero que esteja tudo bem aí em Salvador, né? Você traz muitas celebridades, nossa querida Roxana aqui com a gente. Deixa eu lhe dar as boas-vindas, dar boa noite, agradecer demais o convite, porque eu sei o quanto é difícil ter você disponível um pouquinho, então foi preciso que o mundo parasse para eu conseguir você disponível para conversar comigo aqui. Então é um prazer tê-lo aqui. Nós que já nos conhecemos há tanto tempo que já enjoou, mas a gente não enjoa nunca. Então, seja bem-vindo. Nós vamos falar hoje sobre bens digitais. Meu convite para o professor Marcos é que a gente faça um passeio pelos livros do Código Civil, para que você que está aí do outro lado possa ver com outros olhos o Código Civil. Eu sei que quem está acompanhando as minhas aulas, com certeza já viu como esse mundo virtual impacta no Código Civil, e Marcos, que tem essa visão tão ampla de todos os livros do Código Civil, vão ajudar a gente a fazer esse passeio de forma didática, gostosa, e com certeza você vai querer ler tudo que tiver pela frente sobre bens digitais e os impactos no Código Civil. Marcos, você quer começar por algum tema específico? Porque eu tenho um monte de coisa aqui para perguntar para você. Diga lá. Acho que a gente pode primeiro chamar atenção para o pessoal para o seguinte: a gente vai tentar fazer um panorama geral de bens, a gente vai fugir do assunto da pandemia, vamos mudar um pouquinho disso, tá? Mas eu queria começar discutindo com você aqui um detalhe importante. O que são esses bens digitais que a gente fala tanto? Para a gente passear pelo código, para poder a gente discutir a proteção jurídica dos bens, qual é o tratamento que dá, acho que a gente primeiro precisa tentar, pelo menos minimamente, fazer uma definição. E você estuda isso há bem mais tempo do que eu. Acho que você passou os últimos 4, 5 anos aí, por conta do doutorado, trabalhando direito de acesso e bens digitais. Então, vamos começar pela minha sugestão, é o seguinte: você faz a definição, e depois a gente pega essa definição e vamos tentar ver como é que ela impacta nos mais diversos livros do Código Civil. Então, minha amiga, com você, como é que a gente vai estudar hoje? Ok. Você tem escrito aí sobre privacidade. Eu acho que eu quero começar por aí. Nós temos uma coletânea do nosso grupo de pesquisa sobre direito à privacidade que está aí na ponta da agulha para sair. E a gente tem visto aí vídeo monitoramento das pessoas. Essa época de quarentena, as pessoas têm reconhecimento até facial das câmeras que estão na cidade. A China reconhece quem está na rua, só verificando pelas câmeras. Até achei uma graça que o nosso amigo Rodrigo Toscano disse que as câmeras digitais lá na China identificam as pessoas até pelas pontinhas que tem no rosto. E como todo chinês é igual, é uma distinção muito importante. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses tempos de privacidade relativizada, onde a gente tem o vídeo monitoramento. Inclusive na cidade do Recife, o prefeito anunciou que para verificar se as pessoas estão ou não em quarentena, será monitorado o celular dessas pessoas. Então, onde fica a nossa privacidade, de uma forma que o prefeito sabe onde eu estou, como é que isso é possível, como é que eu posso garantir que os meus dados não sejam tão entregues assim.
E eu vou começar só dando aquele panorama que você pediu sobre os bens digitais, mas eu queria deixar esse pano de fundo, essa temática para a gente dar o start aqui, porque tema é o que não falta para a gente fazer esse passeio pelo Código Civil. Como eu quero começar pela parte geral, eu acho que a privacidade vem em boa temática. Então, esses bens digitais, que são esses bens incorpóreos, guardados em meio digital, e que nos ensina a experienciar o mundo de uma forma diferente. A forma que nós experienciamos no corpóreo é diferente do incorpóreo. E aqui eu já vou roubar uma expressão do professor Marcos que eu amei, que nós temos um Código Civil para o mundo analógico e nós estamos vivendo no digital. Então, Marcos, viver nesse mundo digital, onde todos os nossos dados, informações e preferências estão armazenados na tal da nuvem, que se chover a gente vai ter um problema enorme. Como é que ficam os tempos de extrema vigilância em relação à nossa privacidade? É com você. Bom, vamos lá. Então, a gente está lidando com coisas incorpóreas. A gente está lidando com coisas que a gente não consegue ver, que a gente não consegue tocar. Se a gente parar para pensar, a gente vai encontrar a definição disso lá pelo artigo 83 do Código Civil, que quando trata de bens, diz que qualquer energia que tenha valor econômico está protegida. Isso é no inciso 1º do artigo 83. No inciso 3º também vai dizer que direitos, tá, que têm valor patrimonial também são protegidos. Então, às vezes, a gente começa a discutir sobre bens digitais e as pessoas dizem assim, isso não tem regulamentação, isso aí é muito novo. Veja, tudo que satisfaz a necessidade humana é um bem. E os bens são regulados desde das primeiras codificações. A questão, como você bem colocou, é que se eu tenho um texto de lei feito para o mundo físico, analógico, e eu estou vivendo uma experiência digital, eu preciso fazer a tradução disso. Só que eu tenho bens digitais que comportam proteção exclusivamente patrimonial. Você comprou uma música, tá? Você comprou um livro. E eu tenho bens digitais que são expressão da nossa personalidade. É como se eu tivesse um corpo físico e um corpo virtual. O meu corpo virtual, o meu avatar, também tem proteção. E nesse contexto de ter proteção, é interessante a gente perceber como a ideia de privacidade vai mudando no tempo. Então, a gente está no livro da parte geral. O livro da parte geral tem 3 aspectos. O aspecto das pessoas, o aspecto dos bens e o aspecto dos atos jurídicos. A gente começou falando do conceito de bem e agora a gente está vindo para os direitos de personalidade. Quando a gente fala de privacidade, e eu volto no tempo 100 anos, a gente vai discutir a privacidade espacial, física. Na minha casa sou eu que mando, ninguém tem nada a ver com isso, e eu tenho o direito de, na minha casa, não ser importunado, não ser atrapalhado por quem quer que seja. O tempo vai passando, esse conceito de privacidade é insuficiente para lidar com as nossas questões atuais. Privacidade hoje tem a ver com uma dimensão das nossas decisões, do nosso modo de agir, de como a gente decide lidar com a nossa vida. Privacidade tem a ver com as informações a nosso respeito. E é difícil as pessoas perceberem que dados pessoais são uma expressão de quem você é. E se eles são expressão de quem você é, você não pode entregar os dados para alguém definitivamente. O que você pode fazer é permitir que alguém use os seus dados. Mas essa utilização precisa ser, primeiro, consentida. E ela tem que ser, não pode ser genérica, tem que ser para uma finalidade específica. Mas qual é o desafio? É que a gente está engatinhando na legislação sobre isso. Até 2014, a internet no Brasil não tinha um marco legislativo específico. Vem a lei do Marco Civil da Internet, Everilda, e logo depois se começa a discutir a Lei Geral de Proteção de Dados, que ainda está no vacatio legis. Então você me pergunta sobre vídeo monitoramento. Vídeo monitoramento está relacionado a marcas no meu rosto que são específicas, que só eu tenho. É como se fosse uma assinatura minha, algo que me identifica e distingue das outras pessoas. No texto da lei, quando ela entrar em vigor, isso vai ser tratado como dado sensível, que merece uma proteção mais grave ou mais alta do que uma proteção para a informação, por exemplo, do seu endereço ou a informação do seu CPF. Tá? E aí, qual é o problema? É que a gente tem ótimas intenções, só que a gente não sabe qual é o alcance do uso dos nossos dados pessoais. Eu estou em tempo de contingenciamento, de pandemia, estou em casa, estou em isolamento social e estou utilizando a informação da geolocalização do meu celular para saber onde é que eu estou. Mas também, se eu sair na rua, eles vão me identificar. Vão me identificar para quê?
Vamos identificar para saber se eu fui ou não ao hospital, se eu fui ou não fazer o exame para saber se eu estou doente, se eu saí de casa para fazer o que eu disse que ia fazer para o mercado, ou se eu fui para outro lugar, por exemplo, porque ele combina a imagem do meu rosto com a geolocalização e ele tem acesso a essa informação. Eu estou lidando com a expressão virtual da pessoa, primeiro aspecto. Estou lidando com o uso que não foi consentido, porque isso acontece sem muita gente nem perceber que está acontecendo. A gente está tão acostumado com as câmeras pela rua que a gente estranha quando a gente para ver a câmera e percebe que está sendo filmado, porque no dia a dia está no automático, ninguém lida com isso. Então, para responder objetivamente a sua primeira pergunta, é possível vir no monitoramento? Desde que ele tenha finalidade, que a finalidade seja necessária e seja adequada. Mas a pergunta é, quem é que vai armazenar esses dados, por quanto tempo? E levar em consideração que o uso desses dados não pode ser feito para segundas, terceiras utilizações que não essa específica para que eles foram coletados, porque eu não autorizei isso. E aqui é que está o problema. Tudo que eu estou colocando para vocês como requisito estão no texto de uma lei que ainda não entrou em vigor. Mas eu não preciso da lei para chegar a essas conclusões, porque eu posso trabalhar o que eu tenho na minha mão agora, que são princípios constitucionais. Por exemplo, discussões envolvendo transferência de dados via internet estão previstos no próprio Marco Civil. O Marco Civil fala de intimidade, o Marco Civil fala de privacidade. Mas você mencionou um conceito de privacidade e eu vou lhe devolver um conceito diferente. Eu vou lhe devolver o conceito de autodeterminação informativa. A discussão aqui não é mais se os nossos dados vão circular entre as pessoas. Eles estão na internet, eles estão nas mídias sociais, eles estão circulando. A questão é saber quem é que detém o controle da circulação desses dados. E se os dados são expressão da minha personalidade, sou eu que tenho que ter o controle desses dados. Eu acho que esse é o ponto central da nossa conversa. O que é que você acha? Você me lembrou dois textos que eu tenho visto essa semana. Um do Yuval Harari, que hoje é considerado o guru Perfeito. da era contemporânea. E ele diz uma coisa que está no livro do Stefano Rodotà também, que é A Sociedade da Vigilância. Acho que é uma obra assim, muito pertinente nesses tempos, que diz que a nossa maior luta agora é por essa autonomia informativa dos nossos dados. É uma expressão que está lá no Rodotà. A gente está brigando hoje por saber, aliás, para ter o direito de dizer o que será feito com as nossas informações. E aí eu trago até uma outra questão que eu queria ouvir tua opinião, porque o Yuval diz que o problema são os precedentes. A gente usa o precedente para uma coisa boa e quando ele se instala juridicamente, a gente usa para uma coisa ruim. E aí ele diz o seguinte, quando eu pego esses dados, esse super monitoramento, essa gama de informações armazenadas pelo Estado, eu estou cuidando da saúde, então a gente faz ótimo, joinha, pode pegar todos os dados porque é para curar a pandemia. E aí o governo aprende a pegar esses dados. E o que é que ele vai fazer depois que ele aprende? Ele vai parar de pegar esses dados para questões políticas, por exemplo, porque de tudo que eu tenho lido, a preocupação de quem escreve é que você pode formar verdadeiras ditaduras políticas, porque você hoje é monitorado. Você deve lembrar isso no nosso último grupo de pesquisa, pelo movimento do corpo e pela atenção. Então, o tempo que o teu olhinho faz isso aqui no Instagram e tem lá um algoritmo que está vendo o movimento dos teus olhos para ver o que é que em que propagandas a tua pupila dilata para que você possa receber outras propagandas similares. Então, a gente tem essa captação generalizada de dados, que a gente diz que agora é ótima por causa da pandemia, mas onde é que ela vai parar se utilizada politicamente? Porque a nossa questão de privacidade hoje está mais relacionada cidadão-estado do que entre cidadãos. A gente tem discutido muito a LGPD no sentido de que a farmácia está captando meu CPF para depois saber o meu perfil de medicamentos e me vender um produto específico. Mas a gente está discutindo um pouco essa relação do cidadão com o Estado. E essa relação aparece muito agora na pandemia, quando a gente vê que a China já fez isso. Nós temos a cidade de Recife fazendo super monitoramento, mas todo mundo garantindo privacidade. Será que a gente vai conseguir isso? Eu tenho puxado muito a ideia do Leviatã, porque o que é que Hobbes dizia? Você não precisa de liberdade, você precisa de segurança. Então, deixe dessa história de ser livre, entregue a sua liberdade para o Estado, que é o Leviatã,
e ele vai cuidar de você. Só que ele cuida tirando a sua liberdade. Será que a gente está retornando à discussão do Leviatã? O que é que você Eu acho que, eu acho que primeiro a gente vai ter que conscientizar as pessoas. Quem passou os últimos 10, 15 anos, quem nasceu no mundo analógico e hoje vive no mundo digital, entrega os dados e ainda tem algum receio. Mas as pessoas que já nasceram no mundo digital acham que isso é absolutamente normal. Existem amigos meus que dizem que a privacidade morreu. Eu digo a eles que a privacidade não vai morrer nunca, ela vai se reinventar, ela vai se ressignificar. O que você falou de autonomia informativa, eu vou lhe dar, resumindo numa palavra, é controle. É você que tem controle de acesso, é você que tem controle da circulação. E independente dos dados serem utilizados pelo governo ou por um particular, a gente precisa de transparência. Transparência em vários níveis. Que informações foram coletadas, por quem foram coletadas, para que foram coletadas, por quanto tempo elas vão ser coletadas. Então a gente tem aí, tá, várias perguntas e não adianta aparecer uma autoridade para dizer assim, fiquem tranquilos que eu não estou invadindo a privacidade de ninguém. É necessário que seja possível sindicar, seja possível investigar a tecnologia, isso tem que estar à disposição. Tá? As pessoas têm um dever de transparência, de governança dos dados em relação às outras. E o que é que acontece? Quem nunca passou por um problema envolvendo o uso de dados, acha isso bobagem, acha isso besteira. Mas aí quando alguém invade a sua conta do WhatsApp, alguém assume a sua identidade no Facebook, alguém consegue o número do seu cartão de crédito e começa a se passar por você, que você se sente invadido e você não sabe direito a quem procurar, é nessas horas que aí você começa a dar valor aos dados. A gente está falando da expressão da personalidade no mundo digital, tá? De dados que têm um caráter existencial, mas tem uma discussão no judiciário que é interessante, que diz respeito a uma coisa boba, simples, até você perder, que é a sua lista de contatos do seu telefone. Tá? Se eu perguntar a você se a sua lista de contatos e os compromissos da sua agenda do seu telefone são bens que lhe pertencem ou não são bens, como é que você vê isso? Porque muita gente no judiciário acha que você levar um telefone para consertar e o técnico inadvertidamente apagar todas as informações do seu telefone, isso é um mero aborrecimento que não vai causar nenhum tipo de indenização para você, porque isso é um transtorno, que você pode juntar novamente tudo, tá? E continuar a sua vida normalmente. O que é que você acha em relação à agenda telefônica e à agenda de compromissos? Eu posso enquadrar isso como dados pessoais? Marcos, eu acho que o ponto de partida para essa resposta é a gente lembrar que nós estamos experienciando o mundo de uma tal. Se alguém entrasse na minha casa e pegasse meus cadernos, minhas agendas, aquela que a gente fazia, eu não vou contar a tua idade para tu não ficar aí constrangido perante o público. Que procou, viu? Tem recíproca, cuidado. Aquela agendazinha que você andava na bolsa com todos os contos amigos, aquilo ali era o armazenamento físico. Continua aqui. Pois é, eu lembro de uma foto que eu acho muito emblemática. Uma mesa nos anos 80 e um iPhone sozinho na mesa nos anos 2000. Então, na mesa do lado esquerdo, você tinha a calculadora, aquele aparelho físico grande, você tinha a agenda de contatos, você tinha o telefone, você tinha o arquivo de documentos, aí diz isso tudo vai migrando para o digital, porque na caixinha do telefone você tem todos esses objetos corpóreos numa outra expressão. Então, nós que somos da geração de transição, eu e você, porque a gente já está aqui, muita gente que está aqui assistindo esse vídeo, a gente sente profundamente essa sensação estou conseguindo guardar minhas coisas. Eu digo em palestras, em aulas, como a nossa vida era pesada e agora está ficando leve. Eu tenho certeza que se você fizer uma mudança na sua casa, o transtorno vai para transportar e coitado do caminhoneiro dá aquela olhada e faz, meu Deus do céu, o que é isso? Então, quando a gente que está nessa transição vê o furto do objeto físico, a gente sente muito mais do que essa geração que está no digital, por uma coisa simples. O mundo corpóreo não permite cópia, o permite. Então, se alguém furtar todos os meus contatos, talvez eu tenha sincronizado na nuvem. Se ele levasse o corpóreo, não seria possível. Se ele levasse todos os meus CDs, se ele levasse meus livros, eu ficaria muito triste. Mas hoje ele pode levar o aparelho, porque a minha nuvem está resguardada.
Então, nós estamos Ou aprendendo. não, me deu um gancho aí. Uma das formas mais comuns de intrusão nos dias de hoje é um hacker conseguir acessar o roteador da sua casa. Com acesso ao roteador, ele entra no seu computador e ele não vai levar nada embora. A única coisa que ele vai fazer é instalar um programa que vai mudar a extensão dos seus arquivos. Então imagine você acordar, abrir o seu computador e tá todos os seus arquivos do seu escritório, todas as fotos da sua vida toda, que ninguém mais vai ver a foto, está tudo na nuvem. E aí quando você clica no arquivo, ele vai dizer assim, perfeitamente, informe a senha. E você não tem essa senha. Então, eu tenho um sequestro dos seus dados. Eu concordo com você que tem cópias, que você pode ter nuvem, que você pode ter backup nesse aspecto. Quando a pessoa organizada tem segurança, funciona. Tá? Mas se você tem esses arquivos numa pasta no seu computador e essa pasta é sincronizada com a nuvem, quando acontecer o sequestro dos dados físicos na sua máquina, automaticamente seus arquivos da nuvem vão estar sincronizados. E imagine você estar num deserto, morrendo de sede, com a garrafa d'água na mão e você não consegue abrir para tomar água e você morre de sede. Você vai ter a informação e você não vai ter acesso a ela. O legal de estudar bens digitais, como a gente está estudando aqui, é que a gente tem que, primeiro, entender o que são, depois a gente tem que entender que eles merecem proteção, tá? E o fato de ele ser multiportas, ter vários acessos, o fato de distância física e tempo serem coisas relativas em relação a esse assunto, tá? Não faz com que a gente tenha que ter menos cuidado com a proteção deles, porque isso pode ser mais grave ainda dependendo da situação. Quantas pessoas você já ouviu que perdem o TCC, que perdem capítulos de mestrado, de doutorado, entendeu? Tem gente que tem pesadelo com isso, tá certo? Então, a gente não foi educado para segurança da informação. A gente não tem o hábito de tempos em tempos fazer uma revisão das nossas senhas, fazer alteração delas, fazer uma checagem de segurança, apenas para ver se os dispositivos são conectados, foram conectados pela gente mesmo. E o que é difícil? A gente lida com pessoas que têm vários níveis de entendimento tecnológico diferente. Então, todo mundo tem um grupo da família que tem a vovó, tem a tia que tem dificuldade de acessar, de mandar uma foto, de compartilhar, de fazer alguma coisa. E todo mundo tem aquele sobrinho, aquele primo tecnológico que consegue resolver qualquer galho que ajuda em relação ao assunto. A professora Maria Rita está aqui ouvindo a gente. Ela disse que a vida dela ficou mais pesada, tá certo? Que ela está carregando agora mais coisa na bolsa dela. Mas a gente pode levar em consideração que o celular, voltando à sua conversa, diz respeito à convergência. E quando a gente fala de bens, se para nós, pessoas naturais, o bem é o seu contato, é a música, é o livro que você baixou, quando eu vou para o lado do empresário, eu viro a equação para o outro lado. Veja, hoje quem faz um aplicativo, o maior bem dele é o tempo de permanência do usuário no aplicativo. Não é só a quantidade de usuários no aplicativo. Então a pessoa instala um joguinho, e aí o joguinho entra na moda e de repente tem 50 mil downloads daquele joguinho. Tem 1 milhão de downloads daquele joguinho. Mas acontece que tem outro jogo que não tem 1 milhão de downloads, só tem 200 mil downloads, mas a pessoa fica 20 minutos para jogar uma partida naquele jogo. E no jogo de 1 milhão de downloads, você fica 5 minutos para jogar o aplicativo, o joguinho. E o que acontece? Se a pessoa passa 20 minutos conectada, a quantidade de publicidade que eu posso passar nesse tempo é muito maior. O chinês hoje, ele tem um aplicativo só que serve de rede social, que serve de banco, serve para fazer transferência, serve para poder acessar os serviços do governo. Aqui no Brasil, a gente recebe um e-mail, ou pede a conta no boleto, ou copia o código de barra no aplicativo da concessionária de serviço. A gente tem que abrir o aplicativo para o comprovante para outra pessoa. Então a gente utiliza 3 aplicativos. Enquanto isso, o chinês trabalha com convergência para deixar você num aplicativo só, aquele tempo inteiro, e ele monetizar em cima disso. Faz toda a diferença. O que é que você acha, minha amiga? A gente estava conversando, o pessoal está chegando, acho que a gente podia fazer uma passada rápida que a gente estava discutindo para poder a gente continuar essa conversa, tá? Sim, especialmente porque não ficou gravado a história anterior e eu quero que essa live fique salva. Algumas pessoas perguntaram antes de cair o som. Tá. Então, vamos fazer um panorama aqui, recordar e viver, para que as pessoas que estão entrando agora entendam o que aconteceu e a gente possa deixar registrado aqui essa nossa conversa. Nós estamos falando sobre bens digitais
sobre essa experiência do mundo virtual, essa experiência do incorpóreo, impactando uma legislação analógica, usando aqui uma expressão do professor Marcos, para tutelar o digital. Nós vimos naquele documentário do Privacidade Hackeada que a moça lá do Cambridge Analytica dizia que uma pessoa só precisa de 117 cliques para que o perfil dela seja traçado por um hacker ou por um observador ou alguém que guarde esses dados. Então, nossa vida é super exposta. Nós que vivemos na época de transição, como, por exemplo, o professor Marcos, que conheceu o vinil, que conheceu Eu fiz a curso fita de cassete. datilografia, eu tenho um diploma de Isso aí a datilografia. babá contava. Eu não fiz nada disso, eu já nasci agora na turma da Larissa Manoela, eu sou mais jovem. Mas Marcos sempre me conta como era na época da datilografia. Então, nós aprendemos a vivenciar um mundo corpóreo e pesado, e nós temos uma geração do leve, do fluido. Como diz Bauman, nós saímos da geração do hardware e estamos na geração do software. Então, até as formas de tutela estão diferentes, porque a forma que leva as pessoas de uma geração que já tem hoje 40 anos a se impactar é diferente das formas que impactam os mais jovens. Nós falávamos do furto, por exemplo, antes aqui do nosso sinal cair. A gente que tem livros, discos, músicas, tudo armazenado de forma corpórea, se alguém levar e nos furtar, a gente sente esse impacto. A geração mais nova, que está aí até 20 anos, o impacto dela é diferente. É quando furtam os dados digitais. Se ela não tiver a cópia, se ela não tiver uma forma de baixar isso de novo, se não tiver a nuvem. Então, o professor Marcos falava disso, como é diferente a gente experienciar o mundo de um jeito e do outro, e como essa tutela precisa ser diferente numa legislação que precisa se adequar, de forma que esse Código Civil aprenda que a gente não está vivenciando mais um mundo analógico e nós precisamos redimensionar as categorias. Não é isso, Marcos? Isso, então a gente vai estar diante de alguns desafios. O primeiro desafio é o seguinte: a expressão bens digitais tem que ser preenchida, é um conceito vazio, tá? Então, o que são bens digitais? A gente estabeleceu uma premissa, são coisas incorpóreas. E aí, o que é que acontece? A gente tem coisas que são físicas e a gente torna elas incorpóreas quando você, por exemplo, digitaliza uma foto, quando você digitaliza um documento e você manda para a sua nuvem. E a gente tem coisas que são integralmente digitais. Por exemplo, quando você baixa um aplicativo para o seu computador, tá, que você comprou no site do fornecedor para utilizar o possível aplicar as nossas regras atuais para o mundo digital. Vamos pegar o exemplo básico da contratação. Eu posso contratar pelo Instagram, posso contratar pelo WhatsApp, e se a pessoa parar para perguntar qual é a lei que rege esses contratos, é o Código Civil, tá? A discussão é se o contrato é entre ausentes, se o contrato é entre presentes, se eu posso fazer contratos verbais, que dirá contratos eletrônicos que têm um nível de segurança maior ainda, se você souber utilizar a tecnologia a seu favor. Depois a gente falou que existem bens digitais que têm uma característica patrimonial e a gente tem uma expressão da personalidade no mundo digital. A gente discutiu um pouquinho sobre vídeo monitoramento, a gente discutiu sobre a necessidade de transparência disso, chamando a atenção que biometria diz respeito a dados sensíveis. E aí você estava falando, quando a gente foi interrompido aqui tecnicamente, da discussão envolvendo a convergência. E o que eu explicava para o pessoal é que a gente está preocupado com as nossas músicas, com os nossos livros, a gente está preocupado com os nossos créditos, aqueles que têm mais dinheiro, como nosso amigo professor Gabriel Schumann, que está aí assistindo, certamente com a carteira de bitcoins dele, tá? Mas o que a gente tem que levar em consideração é que, do lado do fornecedor, o que ele considera bens é outra coisa. Primeiro é o acervo de informações que ele adquire, a famosa Big Data, os dados que ele consegue extrair e minerar da gente e a utilização desses dados. E segundo, o tempo de uso, o tempo de permanência talvez seja hoje o principal item para avaliar o valor de um produto no mundo digital. Quanto tempo você fica conectado no YouTube por dia? Quanto tempo você fica conectado no seu celular por dia? E, às vezes, as coisas vão acontecendo de um jeito
oficioso, de um jeito velado, e a gente nem percebe. Há uns 15 dias eu dava um curso na Escola de Magistratura em Recife, e a gente discutia sobre bens digitais, e eu comentava ao pessoal o que acontece com os aplicativos de banco da gente. Você entra no aplicativo do seu banco para ver o seu extrato, tá? E aí, o que é que acontece? No final do seu extrato do banco, o banco faz apresenta tabelas para você. Quanto você gastou com comida, quanto você gastou com contas, quanto você gastou com impostos. E eu não pedi isso. Eu não autorizei isso. E se aquela informação está ali, aquela informação não foi colocada de modo gratuito só para mim. É porque o banco está estabelecendo o meu perfil. A gente tem que parar de deixar os dados como se fosse algo secundário e enxergar os dados como projeção da sua vida. Você quer alguém bisbilhotando o que você escreve no seu caderno? Você quer alguém bisbilhotando dentro do seu guarda-roupa? Você quer alguém olhando o que é que você guarda nas gavetas da sua sala ou do seu quarto? Mas você não tem problema nenhum de abrir todos os seus dados do Facebook, inclusive os seus contatos, quando você baixa um aplicativo para você jogar no seu celular. Eu acho que isso é muito sério, só que a gente não tem uma cultura de proteção de dados. A Europa começa a discutir isso em 95. A gente ainda vai chegar ao momento da lei entrar em vigor. E eu, sinceramente, tenho sérias dúvidas se a lei vai entrar em vigor em agosto. A nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados até agora não mostrou a que veio. A gente ainda está engatinhando em relação à organização e à formação disso. A gente tem, por conta da pandemia agora, uma justificativa de dizer que as pessoas estavam focadas em outros problemas e não se preocuparam com a proteção de dados. Mas para a gente não perder o foco da nossa proposta inicial, a nossa proposta inicial era a gente passear pelo Código Civil em relação aos bens digitais. Então, a gente começou, a primeira frase que eu coloquei para vocês é que eu protejo esses bens utilizando o artigo 83 do Código Civil, que é o meu ponto de partida. Energias que têm valor econômico, bens, direitos que podem ser patrimonialmente definidos. Quando a gente vai para a parte do sujeito da pessoa, você mencionou a discussão da privacidade, a questão dos direitos de personalidade. Mas agora eu quero falar de atos jurídicos. A terceira parte do livro de parte geral do Código, que faz o contato com obrigações e com o livro de contratos propriamente dito. A primeira coisa em relação a bens digitais é a sua aquisição. Depois que você adquire os bens, você tem que guardar em algum lugar. Isso é um problema, porque se eu estou aqui com a folha de papel, que eu me desconecto do mundo físico, tá certo? E eu posso guardar ela em qualquer lugar e ela não vai estragar, eu posso acessar ela a qualquer momento. Tem gente que deve ter em casa ainda disquete, tá? E aí o que acontece? Por exemplo. Eu tenho disquete em casa. Eu guardei até de recordação. E aí o que acontece? Mas eu não tenho mais um computador que tenha um drive para ler o disquete que eu tenho em casa. Deve ter gente que tem fita VHS em casa, não tem mais videocassete. Então, a gente tem um problema. A gente adquire o bem digital e depois o tempo passa e você não consegue mais armazená-lo, ou até você armazena, mas você não consegue acesso a ele. Por exemplo, eu sou do tempo ainda do Orkut. E quando o final do Orkut foi encerrar as atividades, avisaram que quem quisesse podia ir lá e baixar todas as fotos do perfil. E eu fiz isso, e eu guardei essas fotos para mim, tá certo? Mas aí, no problema que eu tinha ali naquela hora, não era de aquisição dos bens. O problema era em relação ao armazenamento desses bens. Mas depois que eu armazeno esses bens, eu estou me discutindo agora a questão da utilização. Eu posso usar sozinho? Quantas pessoas você conhece que dividem a senha para acessar serviços de streaming? Netflix, Prime Videos, ou pessoas que compram cursos online e compartilham a senha para mais de uma pessoa assistir o curso. Tá? A gente tem soluções legais para isso. Você tem planos família, por exemplo. Mas algumas empresas têm utilizado o serviço de monitoramento de GPS que você autoriza para combater essas violações contratuais. Então, deixa eu explicar isso. Eu estou na conta do Spotify e na minha casa tem eu, minha mulher e minha filha e os três querem usar o Spotify. Não dá para utilizar o mesmo perfil, que fica uma desgraça. Começam a sugerir música que eu não quero ouvir de jeito nenhum, porque uma das duas resolveu escutar naquele mesmo perfil. Então, cada um tem um perfil, tá? E aí, o que é que acaba acontecendo nessa hora? Eu vou pagar 3 contas? Não, eu posso fazer um plano família. Mas aí, você está ouvindo música no Spotify. Por que danado o aplicativo do Spotify pede para ter acesso ao seu GPS? Quando você instala o aplicativo no telefone. Porque se eu tenho uma conta família e eu estou no meu endereço residencial, pressupõe que os 3 telefones têm que estar próximos. Mas se tem um telefone em Maceió, outro no Recife, outro na Bahia,
Tá? O que é que pode estar caracterizando isso? Isso pode estar caracterizando violação dos termos da plataforma, porque você está utilizando, está compartilhando o mesmo perfil, a mesma senha em lugares físicos diferentes na mesma hora, por exemplo. Tá certo? Então, a discussão aqui é, primeiro, você entender como é que a tecnologia funciona. Depois, você enquadrar onde é que está o problema. E se você resolver a questão da aquisição, se você resolver a questão do armazenamento, se você resolver a questão da utilização, vem o quarto item que eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui, que é a questão da transmissão. Eu estou vendo que entrou agora o nosso amigo Marcos Catalã, direto de Porto Alegre. Ele deve estar investindo na biblioteca digital para a Ayla, para a filha dele, tá certo? E a pergunta é, quando você adquire uma música, e hoje ninguém mais nem quer comprar música, o negócio é streaming, mas quando você adquire um livro, o que é que você comprou? Você comprou o livro, versão eletrônica, e você se torna proprietário dele, ou você comprou o direito de acessar o conteúdo do livro e esse direito é transitório? Nós estamos falando aqui da famosa herança digital. Eu sei que é um tema que você gosta, eu queria te ouvir. Tá, e você toca, antes de eu falar em herança digital, você fala, vem dessa questão da transmissão. A gente tem uma revolução espetacular no direito das coisas, que é o direito de acesso. Porque nessa onda do streamer, as pessoas têm que entender o que é que elas estão comprando e o que é que elas estão acessando. E isso vai resvalar tanto na transmissão intervivos como causa-mortes. Porque imagine que eu posso doar, você pode me doar todos esses livros que estão aí atrás de você, a sua biblioteca é a do Catalã, eu já quero, inclusive, ser a legatária no testamento, pode me entregar tudo, mas você em vida me faz isso com tranquilidade. No físico, no stream eu já não posso fazer isso. Então a gente primeiro tem que separar o que é o direito de acesso do que é o direito de propriedade, porque a propriedade vai exigir uma transmissão de titularidade. Eu paguei pelo livro e recebi o livro. Ou eu paguei pelo arquivo, fiz o download no virtual, e aquele arquivo é meu. Só que eu não posso passá-lo para ninguém. Se você lembrar, o iTunes, ele só permite que aquilo que você fez o download, você escute no seu aplicativo e através daquele tipo de celular que permite o iTunes. Nós temos uma notícia aí internacional que uns dizem que é fake, outros dizem que não é, mas a discussão é válida, do ator Robbie Williams, eu acho, que quer deixar todas as músicas que ele baixou no iTunes, quer deixar para os filhos, e o aplicativo diz, não senhor, o senhor apenas tem o direito de acessar o acervo, ele não é seu, então você não pode transmitir. Então, até nesses aplicativos, aí já vai uma questão de direito do consumidor e direito contratual também. Eu sei que é diferente quando eu contrato o acesso. Se eu contrato lá o Netflix ou o Spotify, eu sei que eu estou apenas acessando o acervo alheio. Mas e se eu fizer o download e pagar pela música, como você paga $2, $3, essa música não é minha, eu não posso armazená-la onde eu quiser, porque no mundo analógico eu levo o CDzinho para onde eu quiser, dou de presente no aniversário, no amigo secreto, no Natal, mas eu não posso fazer isso com o streaming. Então, a gente estabelecer essa revolução que o direito de acesso traz, mas no direito contratual, seja do consumo ou não, a gente conseguir definir quando é que eu tenho a titularidade e quando é que eu não tenho. Porque, ao meu ver, se eu baixar a música e pagar $2 por ela, ela é minha. Eu deveria ter o direito de armazenar essa música onde eu quiser, e o direito de lhe dar de presente se eu quiser também. Então, a gente já tem aí um corte interessante na questão da aquisição e da transmissão. Eu até lembrei aqui de uma coisa que eu estou anotando aqui umas coisas para não esquecer. Como a gente tem alargado os conceitos do Código Civil, e eu anotei aqui 3 coisas. Você já percebeu como a gente, no mundo virtual, redimensiona 3 categorias importantes no direito civil, e tem muitas outras: a vontade, o armazenamento e a assinatura. Para manifestar vontade num contrato, veja, eu posso aqui com você agora firmar um contrato. Inclusive, as testemunhas estão todas aí nessa live. Eu quero comprar esse livro que está aí atrás, você vai me dar o preço, oferta, proposta aceita, testemunhas, o contrato está perfeito no mundo virtual. Qual foi a minha manifestação de vontade? Verbal por meio virtual. Isso não está no Código Civil. Segundo, o armazenamento. Tudo que eu tenho, essa live vai ficar no meu Google Drive, vai ficar no meu YouTube, vai ficar na minha nuvem.
A forma de guardar as coisas está diferente, mas eu posso continuar com o contrato de depósito. Do jeito que eu guardo minhas joias no banco, eu posso guardar os meus dados. Eu lembro que os cantores estão agora desde a época de Tropa de Elite, você deve lembrar disso, que a pirataria era tanta que o diretor do filme teve que baixar uma única cópia, ele teve esse cuidado, ele andava com ela num pendrive pendurado no pescoço e dormia com ele para que ninguém copiasse. E se ele deixasse guardado num banco, que foi o que o cantor Roberto Carlos fez, para que não houvesse pirataria, ele guardou, ele acompanhou a edição do CD e levou para um cofre no banco que só ele poderia abrir. Então, se eu tiver esse cofre virtual, ainda é um contrato de depósito, o armazenamento físico e digital continua sendo armazenamento para efeito contratual, e a minha assinatura. Eu firmo um contrato com uma assinatura digital, com um token. Você tem, às vezes você vai comprar uma coisa de um profissional informal numa banca qualquer, e ele pega aquela maquininha e diz assim, assine aqui virtualmente na maquininha. Aquela assinatura que a gente faz é uma assinatura virtual, imitando o modelo físico, mas o token traz uma assinatura nas nossas petições como advogado, tanto quanto a caneta traz no papel. Então, esses institutos estão alargando, a gente vai precisar trazê-los para o Código Civil especificamente, ou você concorda comigo que é só a gente alargar certas categorias que já estão dentro do Código Civil, porque alguém perguntou agora há pouco se a gente vai precisar de uma legislação à parte para isso tudo, ou o Código Civil já consegue abarcar certas coisas se a gente tiver um pouco de boa vontade para alargar esses institutos. O que é que você me diz? Vamos lá. Acho que primeira premissa. A gente não precisa de legislação para proteger bens digitais. A gente vai ter que se virar com a legislação atual. Se a gente for esperar o Congresso, a gente não pode, a vida não para, a vida não espera. E quando o direito ignora a vida se viga e ignora o direito e a gente vai ficar correndo atrás dos fatos como sempre. Com tecnologia é pior, porque isso é muito disruptivo. Muda de uma hora para outra e você não percebe. Enquanto você falava, vários amigos da gente fizeram colocações. A professora Maria Rita, aí de Recife, acha que o futuro talvez a gente só tenha direito de acesso, que o direito de propriedade não vai ter o peso que tem hoje em dia. A gente já vê isso em alguns países. Você vê, por exemplo, que na minha época de adolescente era o sinônimo de chegar na vida adulta, que você tem carteira de motorista, você pode dirigir, você pode sair com carro. Hoje em dia não é tão importante assim, porque você tem um aplicativo de transporte que vai te levar para onde você quiser e tirar uma carteira de motorista já não é tão interessante assim. Felipe falou que quando ele não compra a propriedade do livro, ele compra o acesso ao livro. Mas eu quero lembrar o Felipe que cada editora tem uma maneira diferente, cada editora tem um contrato diferente. E você tem também ainda videoaulas, e você também tem ainda cursos. Ora são cursos com aulas gravadas ao vivo, ora são com aulas gravadas especificamente. Tem curso que você pode assistir aula só uma vez, tem curso que você pode assistir aula mais de uma vez. E o que é difícil para a gente teorizar sobre o assunto é que como a gente não tem uma lei geral, a gente está diante do tema dos contratos, é possível celebrar contratos atípicos, cada um faz isso do jeito que quiser. Tá? Entrou também nosso amigo André Franco de Natal, Carlos Elias de Brasília, nosso amigo Dante do Piauí, tá certo? Alguém me perguntou, não notei o nome, sobre testamento digital, seria possível isso, mas eu quero me dirigir ao Catalã. O Catalã falou que já colocou em testamento que todos os livros dele, lamento muito, Everilda, são da Ayla, tá certo? Da filha dele. Mas aí a gente pode pegar o caso do Catalã e a gente pode fazer uma provocação aqui. A provocação é a seguinte: o Catalã tem contas digitais antes de conhecer o amor da vida dele, a Elisa, a esposa. Só que ele continua com essas contas depois que ele conhece a Elisa e ele casa com a Elisa. E aí ele disse que a herdeira de todo o acervo digital dele é a pequena Ayla. Mas será que o Catalã quer que a Ayla tenha acesso integral a tudo que ele fazia na internet desde os tempos de solteiro? Deve ter nudes, deve ter conversa comprometedora, deve ter mensagem trocada com ex-namoradas. E a tecnologia digital tem uma vantagem. A tecnologia digital, ela não esquece. Então, tudo que você joga lá na internet, você vai deixar para o resto da vida. Ele já está aqui nervoso, aqui, ó, respondendo aqui, dizendo que só deixou a parte disponível. Mas o que danado é a parte disponível disso, tá? Eu estava com isso aqui guardado sem querer te interromper. Será que a gente consegue delimitar uma legítima de bens digitais?
Quanto é 50% do meu acervo? Já pensou que dificuldade? Pois é, aqui veja a solidariedade masculina. Meu amigo Carlos Elias está dizendo que o professor catalã não tem esse passado, que ele não tem que se preocupar. Aqui tem um especialista, Gabriel Honorato, em herança digital, com belos textos Sim. publicados sobre isso. Catalã, a sua vida é um livro aberto, mas tem alguns capítulos para maiores de 18 anos, outros nem tanto assim, tá? É mais simples, depende da situação concreta. Voltando para o Olha, que você nossa disse, amiga Everi. Tatiane também, Goldar, direto de Aracaju. Essa live hoje está Isso. prestigiada. Aí você veja o seguinte, respondendo à sua provocação, o que é 50% dos bens digitais? Primeiro, quem vai dizer isso é o inventariante. As regras do inventário vão continuar prevalecendo. E se nenhum dos outros herdeiros impugnar, nem a fazenda impugnar, porque a gente está passando por uma situação interessante. A morte tem provocado o aumento do faturamento de pessoas que têm vida pública nas redes sociais. Então, morre um artista, aumenta o número de seguidores, aumentando o número de seguidores, você passa a ter mais curtidas, com mais curtidas, mais dinheiro. Imagine que eu junto com os herdeiros combino assim, olha, a conta do YouTube fica de fora do inventário. Se ninguém faz a impugnação, as nossas fazendas hoje, elas não conseguem dar conta de avaliar os bens do mundo físico, que dirá os bens do mundo digital. Então, a gente vai para um trabalho de arbitramento. Então, é preciso que o inventariante relacione os bens, e a gente precisa entender, e Catalã, quando fez a observação dele, foi feliz nisso, que a gente tem, tudo que a gente coloca na internet não é necessariamente parte de um acervo transmissível. Eu tenho que separar aquilo que é projeção da minha personalidade e aquilo que eu posso transferir para os meus herdeiros. Só que, às vezes, tem uma área cinzenta em torno disso. Então, você imagina o seguinte, eu sou músico, eu escrevo a letra de uma música e eu posto. Eu tenho um amigo que todo dia, quando acorda, posta poesias horríveis no Facebook. Alguns vou conhecer aqui, é o professor Beclau Oliveira. Dizer quem é. Eu já disse a ele que não fizesse isso. Às vezes se salva uma poesia, mas é raro acontecer alguma coisa desse jeito. Mas acontece que se eu abrir a timeline dele, tem lá 50, 60 posts que ele não está só conversando com os amigos, ele está produzindo, ali tem uma produção intelectual. E pode ser que daqui a 20 anos, o que hoje eu não gosto, que não faz parte do meu gosto por poesia, acabe entrando na moda. E aquilo seja publicado e aquilo vale muito dinheiro. Então, como a gente está numa transição muito rápida, pode ser que algumas postais, algumas brincadeiras que para a gente hoje a gente não valoriza, tenham valor no futuro. Tá? Ou, se demorar muito para discutir a questão do inventário em juízo, o que pode acontecer é essas coisas se desvalorizarem completamente. Então, imagine que o maior acervo da pessoa seja a conta dele no Facebook. Será que você acessa o Facebook? Por que a gente não está fazendo essa live no Facebook, Gerida? Por que a gente está fazendo a live no Instagram? Porque o meu Facebook... Basta você lembrar que o cantor Whindersson Nunes fez um pacto antinupcial com a esposa apenas para os bens digitais, porque eles recebem uma renda milionária, cada um no seu canal, cada um com seu projeto digital. E alguém perguntou aqui sobre divórcio de bens digitais, eu já fiz uma aula aqui só sobre isso, porque nós advogados já estamos vivendo essa realidade de que o outro diz, o apartamento é seu, querido, eu não quero, não, querida, aquele carro é seu, fica com tudo, eu quero só o perfil do YouTube. Porque é muito mais valioso do que o carro e o apartamento. Então, a gente está aprendendo a revalorizar os bens através do meio digital. E o legal... Maria Rita disse uma coisa ótima aqui, ó. Os 50% de ontem, não são mais os 50% de hoje. Perfeito. Aquela pergunta do que é essa legítima. Então, a gente realmente está redefinindo todas as categorias do direito civil, até mesmo o que é 50% da legítima. Isso é muito legal. E sabe o que é mais difícil ainda? É porque a gente tem que raciocinar que nessas plataformas você tem um titular. Então você tem o casal em comunhão parcial de bens, mas o canal está em nome dele ou o canal está em nome dela. Tá? Só que a gente tem vários amigos que dividem os perfis. Tem a fotinho lá dos dois, o perfil é de João e de Maria ao mesmo tempo. Tá? E aí, se você liga para o provedor de aplicação, aquele que oferece o serviço, para o provedor, aqui não é uma conta só. Não dá para você dividir essa conta, tá? Nossa amiga professora Lígia está preocupada quando isso chegar na 22ª Vara Civil de Maceió, a Vara de Família da doutora Ana Florinda, para resolver essa situação. E o Marco dizendo que é moderninho, ó, que é só o Lindstrom, não sei nem quem é esse, eu só conheço o Whindersson Nunes. Eu não estou conseguindo acompanhar a quantidade de novas celebridades na internet que podem passar pouco tempo fazendo sucesso, mas esse pouco tempo é monetizado.
E a gente tem que levar em consideração, Verilda, ainda nessa situação, tem outro aspecto complicado, tá? Que são os perfis de crianças e adolescentes. Porque a gente está lidando com absolutamente incapazes. A gente tem crianças que têm milhões de seguidores na internet, que sustentam a família inteira, que ainda não conseguem ser emancipadas, que não conseguem chegar na idade. E muitas vezes a tecnologia permite que você faça mais coisas. A gente tem uma flexibilidade enorme, mas a gente esbarra na transição do mundo virtual de volta para o mundo físico. Por exemplo, os links, as curtidas, os likes no YouTube vão virar dinheiro. Vão virar dinheiro em formato de crédito, e a gente vai falar de uma moeda virtual, mas podem ser convertidos para pagamento em pecúnia tradicional, tá? Outro dia eu gravei uma aula e me perguntaram assim, você quer receber em dinheiro ou quer receber em crédito aqui no site? Tá? Então, o que é que acontece? Se as pessoas acordarem um contrato atípico, você vai ter uma seção de direitos, no caso de créditos, que eu vou atribuir um valor financeiro. E aí vem repercussão em outras áreas. Vem repercussão para saber se o valor do contrato depende ou não de escritura pública, se o valor do contrato diz respeito à aquisição de patrimônio, vai incidir em imposto de renda, tá certo? E aí a gente começa a ter uma série de outros problemas em relação a isso. Você falou de cofre virtual, tá? Cofre da ideia de privacidade, da ideia de intimidade. Então, cofre diz que é algo que é inacessível. Bom, a gente tem que mudar o nosso conceito de inacessível, porque o cofre vai ser sempre acessível para quem está oferecendo o serviço. Mas ele, por contrato, se compromete a não bibliotar os seus dados, nem tornar públicos os seus dados. Mas acesso aos seus dados, ele vai ter. E a grande dificuldade é que quando a gente tem um problema no mundo digital que não se preocupa com fronteiras, que não se preocupa com noção de tempo, como a gente tem no mundo físico, a gente cai no judiciário que divide a competência por soberania territorial. E aqui é a dificuldade da gente. Então, o meu cofre virtual fica nas Filipinas. O meu cofre virtual é um bunker dentro do oceano, onde está guardado o servidor do Google, ou então enterrado no deserto, em outro país, tá? E a gente vai ter, alguns desses desafios começam a ser resolvidos quando a LGPD entrar em vigor. A LGPD, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela se aplica a toda e qualquer coleta de dados feita em território nacional, desde que o titular dos dados esteja no território nacional, ainda que o serviço seja oferecido fora do território nacional. Eu acho que isso é interessante. Eu estou vendo algumas pessoas perguntando assim, Marcos, isso dá assunto para o TCC? TCC, mestrado, doutorado, especialização. Doutorado, exatamente. Mas você tem o seu desafio é você escolher um pedaço do assunto, fazer um recorte no assunto. E mais, você escolher uma bibliografia, porque não dá para fazer o trabalho só com artigo jornalístico. Você pode usar os artigos para trazer exemplos para teorizar para a aula. Eu vou pegar um exemplo disso. Como é que você transforma uma matéria numa discussão jurídica? Antes de a gente fazer a live, a gente estava conversando sobre o que ia tratar e eu e a professora Verilda gravamos um vídeo pequenininho. Junto com a live, a gente depois vai disponibilizar esse vídeo. E aí, o que é que acontece? A gente discutia a figura de uma personalidade virtual, de um avatar. Então, eu posso pegar uma criança que faz um avatar de alguém que é maior de idade. Eu posso pegar uma mulher que faz um avatar de um homem. Tá certo? Então, a gente costuma raciocinar que os nossos dados pessoais, quando vão para o mundo digital, são a projeção de quem nós somos na vida física. Nem sempre. Existem jogos de realidade virtual, onde as pessoas vão para lá, porque o atrativo é que você lá pode ser alguém diferente do que você é nesse mundo. E ainda tem casos extremos de alguém que tem um relacionamento no mundo virtual diferente do mundo físico, que aí a gente tem que contratar a professora Maria Rita. Tem que fazer outra live para tratar do assunto. Mas o que é que me interessa aqui? Aí eu não abro mais o jornal, porque não tem mais jornal físico aqui, eu abro o site do jornal e vejo lá que tem alguém que é personagem de um videogame. E para eu virar personagem de videogame, a empresa me contratou e eu cedi os direitos de imagem para que o boneco do videogame parecesse comigo. Até aí tudo bem. Mas acontece que captaram fotos do meu corpo físico para que o boneco fosse o mais perto possível da realidade. Aí o que é que acontece? A reprodução ficou tão perfeita que até as tatuagens do jogador acabaram aparecendo no avatar. E aí a discussão que a gente vai ter aqui é o seguinte, será que precisava ter autorização da pessoa que fez a tatuagem do tatuador e pedir cessão de direitos autorais para poder utilizar a tatuagem no jogo? É assim que vai chegar no judiciário.
Então, quando eu digo que o direito está a reboque dos fatos, porque primeiro vai ter que acontecer uma situação, a gente vai ter que valorar a situação, a gente vai tentar resolver aquele primeiro caso com as normas que estão à nossa disposição, para só depois o legislador começar a pensar numa regulação para isso. E muito antes da regulação formal do legislador, o que a gente vai ter é o que se costuma chamar de soft law. O que a gente vai ter são regulamentos, a gente vai ter diretrizes, a gente vai ter listas de boas práticas, tá? E nesse conteúdo a gente começa a ver o que é que o consenso do mercado e quem oferece serviço naquela área acha razoável ou não fazer. Mas se é soft law, se não tem cogência, se não foi criada pelo governo, significa dizer que você segue se quiser. Então, eu acho que o futuro dessa área, a gente tem uma regulação cada vez mais híbrida. A gente vai ter dispositivos ou pontos que vão ser tratados em linhas gerais numa legislação estatal, e a gente vai ter código de condutas feitos por associações, tá? Sobretudo porque o mundo está ficando cada vez mais próximo aos países, sem fronteiras, e que a gente vai precisar de uma legislação transnacional muito evidente para esse tipo de assunto. Eu já falei demais, eu quero ouvir você sobre isso, minha amiga. Eu estou achando ótimo. Eu quero fazer uma virada de Copérnico aqui, porque o nosso desafio hoje é passear pelo Código Civil. Então eu quero mexer com a cabeça de todo mundo, a gente vai para sucessões, volta para a personalidade, passeia pelos reais. E eu me lembrei que eu fiz uma postagem que deu muita repercussão do casamento que foi feito em Recife por meio de WhatsApp. E muita gente questionou a validade daquilo ali. E eu acabei lá dando algumas respostas, mas acho que valeria agora o registro de uma análise mais detalhada. Aquele casamento foi entre presentes ou entre ausentes, já que o juiz estava no fórum e as partes estavam no cartório. Inicialmente eu achei que elas estavam em casa, mas depois eu descobri que elas estavam no cartório com o tabelião e o juiz estava no fórum que estava fechado por causa da quarentena. Aí vamos analisar algumas questões aqui. Esse casamento feito por WhatsApp, nós poderemos considerar a flexibilização da presença de todo mundo no mesmo ambiente, aquelas formalidades do casamento de portas abertas, de testemunhas. Vamos imaginar que a quarentena fosse tamanha, hoje que o cartório está fechado, e esse casal realmente estivesse em casa e fizesse uma live, e esse casamento fosse feito do jeito que está aqui a nossa telinha, o juiz aí embaixo, os noivos em cima, aqui na tela, e o juiz ia perguntar se eles aceitavam um ao outro, iam declarar casados. Então, a gente pode considerar que todas essas pessoas que estão aqui nos assistindo seriam as testemunhas do casamento. Nós poderíamos postergar essa assinatura. Vai que o noivo ou a noiva morre no coronavírus e não deu tempo de assinar o livro do cartório. Deixou um viúvo. Esse casamento teve autoridade competente, teve presença. As portas abertas podem ser considerado o mundo virtual, porque é mais fácil eu ter aqui 50 testemunhas do que se eu abrir a porta do meu apartamento, se fizer o casamento em casa. Então, como é que a gente redimensiona todas as formalidades de um casamento por causa de uma curiosidade do meio digital? E o casamento realmente existiu. Foi o Dr. Clicério, que é bastante conhecido em Recife, gosta de inovar. Ficou uma curiosidade, mas abriu tanto questionamento para a gente sobre a validade desse casamento. O que é que você acha? Tem viúva ou não tem? Se morrer um deles, Deus me livre. Vamos lá. Catalã fez uma provocação assim. Não estamos todos no mesmo ambiente? Estamos. Lígia, que trabalha numa vara de família, responde assim: oxe, eu estou fazendo minhas audiências pelo EAD aqui, pela comunicação virtual, por que não? Mas vamos partir para algumas coisas. Clicério é um amigo querido, tá? A gente já teve algumas atividades juntos. A gente se encontrou até recentemente num curso. O que me interessa aqui definir para você é o seguinte: nós estamos falando de efeitos civis para um casamento que pode acontecer fora do fórum, fora do cartório, numa praia, tá? Dentro de um templo religioso e depois ser formalizado e ter reconhecido efeitos civis. A discussão entre estar presente e estar ausente não diz respeito a local físico, diz respeito à possibilidade de responder imediatamente. Eu acho que isso estava presente ali. Tá? Então, eu acho que a pergunta que você me fez é sobre as formalidades da lei para o casamento. O que você precisa aqui é funcionalizar ou ressignificar. Eu utilizei outra expressão no começo, eu falei de traduzir. Então, por que serve portas abertas na cerimônia? Para garantir publicidade.
Tá? Exatamente. Será que eu não consigo a mesma publicidade, uma publicidade até maior, transmitindo ao vivo o casamento para o número de pessoas? Tá? Então, se eu provar que as formalidades foram atingidas de uma maneira diferente, a gente já tem precedentes no STJ. Que precedentes? A gente tem recentemente uma discussão sobre uma pessoa que foi a uma concessionária, ela foi fazer o financiamento de um veículo, chegando lá, negociou tudo com o vendedor, e quando ela foi assinar o contrato de financiamento, o vendedor entregou um tablet para a pessoa. O que a pessoa fez foi fazer a representação da assinatura física no tablet, o vendedor tirou uma foto da pessoa naquele momento e ficou registrado no arquivo digital o rosto, a localização do GPS, a data e a hora e a representação física da assinatura da pessoa. Tempos depois, quem comprou o carro desse jeito não conseguiu honrar as parcelas. O que é que o banco fez? Entrou com ação de execução. Uma ação de execução a gente sabe que depende de um título judicial. E o único documento que o banco tinha era a impressão daquele contrato eletrônico que foi feito. Então, gerou um PDF daquele contrato, se apresentou na ação. O advogado da parte executada, o devedor, alega o seguinte: se você quiser me cobrar, entra com ação monitória. Porque você tem um documento escrito, mas você não tem um título executivo, porque o título executivo dependeria da assinatura de duas testemunhas ou da assinatura dos advogados das partes, e nem uma coisa nem outra. E o STJ, de modo muito lúcido para mim, diz assim, olha, eu não posso ignorar a tecnologia. É inegável que eu sei que... Para que serve duas testemunhas no contrato? Para garantir que não houve coação, que as pessoas estavam lá, que quem assinou é realmente a pessoa que está escrito naquele contrato. Será que a foto, a localização do GPS, o documento eletrônico não suprem os requisitos de certeza e exigibilidade do título? Tá? A compreensão do STJ foi no sentido que sim, que isso é possível. A gente tem recentemente discussões no STJ sobre a flexibilização dos requisitos para testamento, tá? Então, acho que a gente está nessa direção de admitir que as formalidades persistem se a razão da existência delas continuar ocorrendo. Mas se eu provar que eu posso substituir essas formalidades por outras alternativas, eu não vejo problema da gente trabalhar nessa linha. Não vi nada de errado com o casamento pela situação excepcional que a gente se encontra nesse momento. Tá? Eu não sei se você concorda com a impressão. Sim, nós voltamos ao que já falamos mais de uma vez hoje, o alargamento dos institutos do Código Civil. Por que que o presente tem que ser físico e não pode ser virtual, se o mundo já é experienciado no virtual? Maria Rita deu aqui uma sugestão interessante de já na habilitação do casamento cadastrar assinatura virtual, porque aí essa assinatura seria inserida em um meio virtual para que esse casamento fosse feito de longe. Que alguém perguntou aqui se esse casamento teria sido equivalente ao de procuração. Não, porque não é representação, é presentação. Eles estão presentes e querem realizar o ato pessoalmente. Então, se a gente alargar um pouquinho o pensamento, abrir as caixinhas e remodelar, você não tem problema em ver testemunha, publicidade, manifestação de vontade presente, capacidade civil atestada. Então, tudo que você precisa está lá, só que num formato diferente. Perfeito. Não é isso, Marcos? Eu acho que a gente conseguiu passar por família, a gente falou das crianças e adolescentes, falamos do casamento, falamos da herança digital. Nosso amigo Gabriel Honorato fez uma pergunta, passou muito rápido aqui, eu não consegui ver. Tá? A gente aí, Gabriel. A gente conseguiu passar pela questão do acesso. E eu acho que em relação aos contratos, tem mais uma coisa para a gente definir. A forma de manifestar... Também tem um aqui para te perguntar. Tá, só para eu não perder o raciocínio e passo para você. A forma de manifestar o consentimento mudou. A forma da gente discutir cláusulas contratuais, idem. Por que eu vou fazer uma cláusula escrita se eu posso mandar um áudio, se eu posso mandar um vídeo, se eu posso exigir que a pessoa, depois do vídeo, aperte um botão dizendo se concorda ou não com isso? Então, a gente vai ter uma linguagem na maneira de contratar que não é necessariamente a linguagem que a gente está acostumado física. Isso para os advogados já é um grande desafio. Eu gosto no primeiro momento, depois me arrependo quando eu vou para uma audiência que o juiz, em vez de reduzir a termo audiência, grava a audiência. Tem uma vantagem maravilhosa, que a gente não perde tempo de estar ouvindo a mesma coisa as duas vezes.
Mas na hora que você vai fazer um embargo de declaração, você vai fazer um recurso da sentença, vira um inferno. Você tem que ficar procurando os áudios, ouvir, e quando você vai fazer uma citação de um áudio, você vai dizer assim, olha, excelência, aos 2 minutos e 17 segundos você começou a falar isso, e depois pule para 5 minutos e 8, e você vai ver o resto da frase. É muito difícil para você poder manter um discurso, para a gente estar acostumado num modelo de formalidade, tá? Gabriel coloca aqui, se vocês acham que o titular pode projetar contas para os herdeiros contra a vontade ou a privacidade de terceiros. Gabriel, não sei se eu entendi toda a pergunta, mas o que é que eu vou te responder? Hoje, a regra é que vale o que está nos termos de uso dos contratos. E aí o que é que acontece? Se quem se sentir prejudicado pode ir ao judiciário. O divertido é ver esses grandes players do mundo digital recusando o cumprimento de determinação judicial, por exemplo, da entrega de dados, tá? Argumentando que tem um contrato escrito com o falecido, por exemplo. Só que o inventariante passa a gerir todo o acervo de bens deixado pelaquela pessoa. Ele é o guardião do acervo. Então, você não pode proteger aquelas informações do próprio inventariante. Agora, você tem soluções para isso. Você pode, por exemplo, determinar o serviço que você está vinculado, que, comunicada a sua morte por pessoas pré-determinadas, a sua página seja excluída, seja apagada. E aí você resolve o problema. E aí a gente vai discutir se isso deveria estar ou não num testamento, porque normalmente o testamento serve para discussões patrimoniais. E o que nós estamos falando é de proteção à intimidade, de proteção à privacidade, tá? Então, eu acho que isso funciona. A Fernanda está fazendo uma reflexão aqui, se perguntando se existe... Mas, Marcos, só antes de você pular aí, pegando esse gancho ainda, a gente há de lembrar da decisão da Alemanha, que a nossa querida Carina Fritz colocou num artigo maravilhoso, dizendo que não permitir a herança desses dados digitais em redes sociais seria transformar uma empresa como o Facebook, por exemplo, no nosso herdeiro universal. Então, se o meu filho, o meu pai, minha mãe não pode ter acesso às minhas informações, por que o Facebook vai ter no lugar deles? Eu vou confiar. Mas o Facebook mais também não terá, tá? A gente tem que colocar aquela decisão no tempo. Quando a lei de proteção de dados entrar em vigor, o consentimento para usar os dados tem dia para começar e tem dia para terminar, certo? Agora, o problema vai ser analisar e ver se vai ter transparência para saber se as informações pararam de ser usadas. Hoje em dia isso não acontece. Pessoas que entram e saem das redes sociais já passaram por isso. Você sai de uma rede social por qualquer motivo, quando você tenta ingressar de novo usando o mesmo e-mail, a mesma identificação, ele pergunta se você quer continuar de onde você parou. Poxa, se você saiu do serviço, por que ele guardou suas informações? Aí ele vai dizer assim, porque eu posso, porque estava no contrato e você autorizou. E aí a Fernanda diz assim, poxa, eu tenho como manifestar consentimento em relação a esses gigantes? Eu vou perguntar à Fernanda se amanhã o Instagram aparecesse na tela do celular dela dizendo assim, mudei meus termos de uso, leia aqui. E ela lesse os termos de uso e não gostasse dos termos de uso. Se ela estaria disposta a parar de usar o Instagram. Porque o que a gente Deixa eu puxar essa pergunta aí, que fala sobre a privacidade em relação a terceiros, que mais de uma pessoa está chamando a atenção. Na decisão alemã, eles utilizaram lei de telecomunicações, dizendo que quando você tem uma telecomunicação, naturalmente você que está na linha sabe que aquelas informações são suas e do outro. Você tem expectativa de privacidade nisso. Se no meu inventário eu tenho uma conversa aqui com o Marcos, as informações que eu troquei com ele podem ser acessadas pelo meu patrimônio, pelo meu acervo, digamos assim, a minha herança digital, porque quando o Marcos falou comigo, ele sabia que estava numa relação dupla. Então, as informações que ele guarda, eu também guardo, Sim. pertencem a nós dois. Então, não haveria aí violação de privacidade de terceiro, porque o terceiro já entregou a informação quando se sujeitou a uma conversa telefônica. E do mesmo jeito seriam essas conversas no meio virtual. Pelo menos foi a lógica que aquela decisão alemã utilizou. Não é isso, Marcos? Enquanto você não tirar de contexto. Porque se, por exemplo, eu tenho um parente famoso que conversa com outro famoso, e depois que ele morre eu desejo publicar o blog das conversas do meu parente com os amigos, e eu exponho a vida das pessoas, aí o que acontece? Ao tirar de contexto, o consentimento tem que ser analisado de modo restrito. Tá? Então, é o que eu falei no início, na primeira parte da nossa conversa, sobre o controle. A determinação informativa é controle espacial, é controle temporal e é controle do contexto, do conteúdo. Então, você tem que analisar esses 3 aspectos para cá.
Na falta de lei específica sobre o mundo digital, a gente continua usando as regras de sucessão do mundo físico. Só que as regras de sucessão são para bens patrimoniais, as regras de sucessão não são para bens existenciais, não são para a expressão da personalidade. E o grande luta hoje é que quando você tem uma conta no Instagram, você tem fotos publicadas no Pinterest, você tem músicas que você colocou, você faz um podcast e está lá sei lá, no Spotify. A discussão é se isso é exclusivamente patrimonial ou se a destinação desses bens é híbrida. E o juiz vai ter que separar o que é que pode ser objeto de transmissão e o que não vai ser objeto de transmissão. E o curioso vai ser, Verilda, que os advogados mais bem preparados vão começar a colocar nos testamentos disposições específicas relativas a isso. E vamos ver. Eu não fiz um desse essa semana que a pessoa me perguntou, ela queria exatamente a cláusula sobre o acervo digital, porque não queria que ninguém mexesse no que está no computador. Aí eu redigi a cláusula e ela voltou atrás. Ela disse, não, as fotos pode entregar, o restante não. E era uma senhora de mais de 75 anos. Então, já é uma realidade para a gente, se vamos deixar ou não essas pessoas terem acesso. Perfeito. Eu posso fazer outro pulo aqui para a gente mudar de assunto, até porque a nossa live tem pouquíssimo tempo. Acho que daqui a pouco vai vir aquele aviso, você tem 5 minutos. Perfeito. Eu vou voltar lá para as obrigações, porque essa galerinha mais jovem, do tipo eu e você, não está guardando mais dinheiro no mundo físico. O Bitcoin é uma realidade, as moedas eletrônicas, as moedas de jogos. Nós temos o Linden Dollar no Second Life, nós temos a Libra, nós temos no Facebook, nós temos as milhas. E tudo isso é convertido monetariamente se você desejar. Mas é um patrimônio financeiro que está lá. No Linden Dollar, por exemplo, eu lembro que há muito tempo atrás eu li uma reportagem que o McDonald's tinha investido 5 milhões de reais para instalar uma filial do McDonald's dentro do Second Life, que é esse joguinho que você entra para ter uma segunda vida, como diz o nome. E aí vamos imaginar que eu pudesse abrir esse contrato aí do McDonald's. Eu tenho 5 milhões para colocar, que está lá no mundo virtual e que pode ser resgatado de alguma forma. É claro que alguém vai querer botar isso no inventário. Mas a minha pergunta começar a jogar esses joguinhos para ver se eu consigo ganhar alguma coisa. Exatamente. Eu descobri que tem uma profissão, Marcos, que é de streamer, que as pessoas pagam para ver você jogando. Então, um aluno meu disse que tem um grande jogador aí, que ele senta na cadeira, em 30 minutos ele faz 300 mil reais. É assim, brincando. Tem dia, ele já chegou a 1 milhão, porque as pessoas pagam pequenos valores para vê-lo jogando durante horas e horas e horas. Então, isso tudo é patrimônio. Mas a minha questão, se a gente puxar o mais conhecido de todos, que é o Bitcoin, as pessoas estão investindo as suas finanças de uma forma diferente. Nós temos lá nas obrigações que todo contrato firmado em moeda que não seja corrente é nulo, ou seja, nós não reconhecemos o Bitcoin como uma moeda, nós só reconhecemos aquelas conhecidas, que são o dólar, o euro, por aí vai. Mas, curiosamente, a Receita Federal baixou uma instrução normativa que você tem que declarar no imposto de renda o que você tem em Bitcoin. Ou seja, é ou não é? Não é patrimônio para negociar, mas é patrimônio para declarar. Como é que fica esse desafio aí para os advogados? Já imaginou se eu posso ter o crime de sonegação fiscal de Bitcoin? Como? Você não é a sonegação fiscal do Bitcoin, mas o que o Bitcoin representa no mundo físico. Para você ter o Bitcoin, significa dizer que você fez a conversão do mundo físico para o mundo virtual. E se isso não está declarado no seu patrimônio, por isso que a Receita quer saber como uma forma de analisar se você não está lavando dinheiro. Eu acho que eu posso raciocinar para responder essa pergunta de você, imaginando o seguinte: o Bitcoin não é moeda de curso forçado. Então, se eu quiser chegar no posto de gasolina, abastecer o meu carro e pagar em Bitcoin, o frentista não é obrigado a aceitar. Se a pessoa vai te pagar o testamento, se você quiser receber em Bitcoin, bem, não tem problema nenhum. Mas você não é obrigado a fazer isso, tá? Então, nem cheque no Brasil é moeda de curso forçado. A gente só tem o dinheiro aqui em espécie nesse aspecto. Mas qualquer coisa tangível ou intangível que tenha valor econômico é bem e pode ser protegido. Então, ele integra o nosso patrimônio como direito ao crédito, não como moeda. Direito, não como moeda, tá certo? Não como moeda ainda. Mas eu acho que a gente vai caminhar em algum momento para próprios governos também trabalharem nesse sentido. Eu não vejo como fazer isso diferente.
Eu acho que criptomoeda dá para a gente fazer uma conversa específica. A herança digital, só para tratar do caso julgado na Alemanha, dá para fazer uma live específica. A discussão sobre armazenamento, transmissão, dá para fazer para live específica, mas o nosso objetivo aqui hoje era bem claro. A gente queria passear pelo Código Civil e chamar a atenção de quem está em casa, que a gente consegue pegar o código, mudar as lentes, mudar a perspectiva, e mesmo utilizando uma lei feita há 40, 50, 60 anos, dependendo dos artigos, 100 anos, menos artigos, a gente consegue funcionalizar, a gente consegue extrair dele, nem que seja o ponto de partida para você começar a construir a solução do caso concreto. Se a gente tem uma lacuna, a gente vai buscar isso. Tá? Então a gente pode pensar... Marcos, tem que voltar à teoria geral do direito, que é ela quem vai nos ajudar a advogar quando nós não tivermos legislação específica que nos salve, né? É quem nos dá chão, tá? Beijo para nossa amiga Roxana, que tá registrando aqui. E eu acho que a gente pode combinar mais para frente, fazer outra live. O pessoal sugere aí os conteúdos para a gente. Mas, meu amigo, acho que a gente vai respeitar o prazo que a gente se deu, que a gente combinou. Sim. Espero que você consiga gravar para a gente poder ver também isso. Eu queria agradecer aos amigos da gente. Olha, Paraná, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Sergipe, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, tá certo? O de Alagoas e Pernambuco, só os que eu consegui ver aqui quando passei. Essa é a parte boa da tecnologia. Paraíba. Tá? Paraíba, a gente se aproxima, a gente consegue conversar. Ela vai trazer problemas? Vai. Toda vez que tiver 2 ou mais pessoas reunidas, a gente vai ter conflito. Mas o conflito, pessoal, faz a gente crescer, faz a gente buscar soluções, faz a gente inovar. O conflito não é necessariamente ruim por si só, intrinsecamente. Então vamos trabalhar para isso. Agora, também depende da gente, como advogado, como professores, se aventurar, tentar fazer uma contratação eletrônica dessa, tentar comprar uma moeda, ver como é que funciona, colocar isso no contrato. Tem clientes que são mais favoráveis, outros nem tantos assim. Ó, a Dani está no Canadá, espero que esteja bem, tudo bem por aí, tá certo? O Schumann está, segundo ele, lá em Israel, tá? Catalã está reclamando porque a gente não falou lá dos gaúchos, tá certo? O Rio Grande está aqui representado, tá? Por um filho importante, nosso amigo Marcos Catalã. Aos colegas professores, espero que a gente possa continuar debatendo, refletindo sobre isso. A gente está preparando um livro sobre direito civil e tecnologia. Espero que nossos planos ainda para esse ano de publicação possam se realizar para poder a gente conversar. Minha querida, obrigado por me receber aqui no seu perfil, que a gente possa continuar fazendo isso. O pessoal, se tiver alguma dúvida que a gente não conseguiu responder aqui, eu vou sugerir... Mandando direct. Manda um direct pra gente. Marcelo Burger está certíssimo, o Catalã é enrustido, tá certo? Ele é paranaense, ele não é do Rio Grande do Sul, ele fica com essa dúvida. Importado não praticante, não é isso, Catalã? Mas, enfim, adorei esse pedaço da noite aqui, espero que o pessoal tenha gostado do resultado e vamos torcer para a gente continuar essa conversa em outros momentos. Olha aí, um beijo para Doce Elisa. Elisa, a gente conhece você como Doce Elisa, mas eu mesmo não me conheço pessoalmente, então já fica aqui o meu abraço e a curiosidade de vê-la pessoalmente, porque realmente a Doce Elisa é muito comentada entre nós como uma pessoa fantástica, porque é a esposa do nosso amigo fantástico, que é o Catalã. Mas, Marcos, eu também agradeço muito a sua disponibilidade. Como eu disse no começo, eu queria fazer um download da sua mente. Grandes coisas que eu fiz na minha vida acadêmica foi seguindo o teu jeito de raciocinar, de ser disciplinado, de ser metódico, e eu agradeço muito, muito mais do que conteúdo, o jeito de estudar, foi o que você me passou a vida inteira e que eu repasso aqui sempre para os meus alunos em sala de aula. Eu queria dar um aviso importante, amanhã de manhã você tem uma live com a nossa queridíssima Luciana Brasileiro, às 10h30 da manhã. Continuamos mudando de assunto, a gente vai falar de planejamento sucessório. Exatamente, e vocês têm na quarta também outra live com a professora Carla Moutinho, que essa vai ser à noite, não é isso? À noite sobre alimentos. E na quinta tem uma sobre direito à saúde, inaugurando um projeto novo. O que é que eu vou fazer? Eu devia estar em sala de aula, tá? E a gente que é professor tem um vício de estar conversando, de estar ouvindo as pessoas, de estar interagindo. Então, na medida do possível, quando eu estiver em casa, eu vou estar perturbando alguém aqui, vou estar discutindo com alguém, e a gente trocando ideia.
Tá bom. Então, gente, agradeço a presença de vocês. Espero que tenham gostado tanto quanto a gente, porque eu tenho certeza que Marcos gostou tanto quanto eu. A gente está aqui se distraindo em tempos de quarentena e nada melhor do que estudar, aprender, para quando a gente sair, ter uma advocacia mais completa, ter um ensino jurídico mais completo, para a gente se divertir sempre e aprender sempre.